Olá! O mês de abril é marcado pelo Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola, um problema que afeta famílias e tem consequências graves. O programa de hoje chega para informar, educar e prevenir. Vamos conhecer mais o que é o bullying e qual a dimensão da violência nas escolas dentro da realidade de hoje. E para isso convidamos quem sabe dar aula sobre o assunto. Aqui comigo está a promotora de Justiça do Ministério Público da Paraíba, Soraya Soares da Nóbrega. Ela atua na área da infância e da adolescência, é mestre em Ciências Sociais pela UFPB e é autora do livro Bullying, Cyberbullying é Crime. Vamos juntos? O Câmara Aberta está só começando. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, promotora Soraya. Um prazer participar do Câmara Aberta, Michele Souza. Estamos à disposição. Vamos lá, promotora. Esse Dia Nacional ele foi instituído por uma lei, né? Mas como é que a gente pode definir o bullying de forma prática e com exemplos? De forma bem simples, né, para que a gente possa facilitar algum entendimento, a gente pode dizer que é uma ação ou um comportamento agressivo que é praticado por uma pessoa ou mais de uma contra um grupo ou uma pessoa individualmente. E isso de forma repetitiva, que cause dor, sofrimento, ou seja, ele acontece entre pares também, ou seja, entre pares de dois colegas, entre colegas, e que isso é considerado hoje um crime. Então, antes a gente dizia até, quando eu comecei aqui, eu falei, é considerado uma ação ou um comportamento. Mas, para além disso, hoje, a gente pode dizer, começando a definir como um crime. Bullying é também um crime. Exemplificando, vamos supor, no contexto da escola, já que também é um dia também de combate à violência na escola. É aquele coleguinha que começa a isolar o outro, a atacar o outro e se junta para fazer aquilo? Isso, ele intimida, ele bate, pode ser, porque pode ser físico também, o bullying. Então ele bate, ele humilha, exclui aquela criança, aquele adolescente, de forma que, geralmente, o que acontece é quando são pessoas que têm, são mais gordas, mais magras, inteligentes demais. E isso, para que aconteça o bullying, ele não pode ter uma motivação. Ou seja, o fato de eu ser inteligente demais, de eu ter uma orientação sexual diferente do meu colega, de ter uma religião diferente, isso não é motivação para eu ser vítima de bullying. Então, geralmente, para acontecer o bullying tem que ser assim, não pode ter uma motivação também evidente. Então, quais são as diferenças entre o bullying e o cyberbullying e qual dos dois mais acontece hoje na sua avaliação enquanto promotora que também lida com isso? Hoje tem chegado assustadoramente mesmo, são as situações de cyberbullying, porque é nada mais do que o bullying que acontece de forma virtual. Uhum. E a gente percebe que esse número tem crescido realmente de forma assustadora, porque as pessoas se escondem por trás de uma tela, se escondem, né? Por trás de um perfil fake? De um perfil fake. E aí eles imaginam que essa situação vai ficar por isso mesmo. E não pode ficar assim. Ambas as situações estão criminalizadas, estão previstas no Código Penal brasileiro, está previsto no artigo 146-A, né, do Código Penal, e a gente vai falar, acho que mais à frente talvez surja essa pergunta, que tem inclusive uma penalização. Então, se existe essa situação, é porque é uma questão bastante séria e que nós todos precisamos ter atenção, não só a escola, como também as famílias e a sociedade, de um modo geral. É claro que o bullying é um ambiente presencial, o cyberbullying não, é um ambiente virtual. Mas qual a diferença do cyberbullying para um crime de stalker, por exemplo? É porque o cyberbullying, ele precisa acontecer de forma também repetitiva, ele precisa acontecer de forma a causar dor e sofrimento àquela vítima. A vítima, ela sempre tem, aliás, o agressor, ele quer causar não só o constrangimento, ele quer causar a humilhação daquela pessoa. Então, há uma diferença. É aquele perfil que vai lá numa postagem da pessoa, aquele perfil fake, e vai dizer, xinga de alguma coisa, Isso. faz um comentário desmerecedor e tudo mais. Isso. Aí isso repetidamente, de várias... Isso de forma repetida, é sempre de forma repetida. Se não for
às vezes tem situações que são conflitos, apenas conflitos entre duas crianças ou dois adolescentes que acontecem na escola. Então, um conflito pontual, algo que acontece hoje, porque às vezes chega situações, né, dizendo que é bullying ou cyberbullying, não é. Porque são situações que o menino chegou na escola, aí porque um é do Flamengo, o outro é do Vasco, aí começaram a briga por conta disso. Arenga. Uma arenga, uma questão, mas é um conflito assim, pontual. Não foi uma coisa que aconteceu sempre, mas algo que foi bem de forma específica. A senhora é autora, né, desse livro aí que está com isso ele. Mesmo, esse daqui. É uma publicação. Trouxe para você, Michele. Muito obrigada. Fala um pouco sobre essa publicação e também das consequências previstas em lei para quem faz esse ataque, inclusive sendo criança e adolescente, que a gente sabe que tem uma legislação específica. Então, é um prazer a gente poder falar um pouco sobre ele, né, que quando a gente vê aqui bullying e cyberbullying, não é brincadeira, é crime. A partir do momento que a gente teve a iniciativa também de poder trazer essa discussão para a sociedade de maneira geral. Porque quando a gente vem participar de um momento como esse, a gente fala para um grupo de pessoas, mas nem todos têm acesso. Né? Então, a gente percebe o quê? Que a partir do momento que a gente tem um conteúdo de forma objetiva para a gente passar para a sociedade, então a gente pode dialogar um pouco mais sobre isso. E aqui traz exatamente o que a gente acha importante, que são de formas didáticas, de forma bem objetiva, mostrando qual é o que é bullying, o que é cyberbullying, quais são as consequências, quem é a vítima, quem são as testemunhas, quem são os espectadores, porque a preocupação que a gente precisa ter é de levar a sociedade de maneira geral, né, e a crianças, adolescentes, famílias e escola, são essas consequências que a gente percebe e que muitas pessoas não têm dimensão. Né? Então, a gente tem que mostrar que é crime. Então, hoje trata como a partir da Lei 14.811 de 2024, que considerou e criminalizou as condutas, né? Hoje a gente pode dizer que tem uma penalização de 2 a 4 anos, por exemplo, cyberbullying. O bullying tem a penalização de multa, mas a gente explica o quê? Que a partir dos 12 anos de idade, quem praticar essas condutas vão ter que responder ao procedimento a um procedimento de teatro infracional e a vara da infância, vai ter um BO, onde vai à delegacia. Então, isso não pode ser considerado brincadeira por conta disso. Né? O menor chega a ser apreendido em casos mais graves? Sim, pode ser apreendido e, no caso, responder a um procedimento de ato infracional e, ao final, é aplicada uma medida socioeducativa que vai desde a advertência até a internação. Né? E a internação, ela equivale a uma prisão. Porque quem conhece aqui o CEA, né, e sabe como é o sistema, então é um sistema socioeducativo que visa a ressocialização, mas quando você chega lá, você se depara com situações como uma prisão. Ele está recluso lá. De qualquer forma, está recluso lá e vai ficar um período naquela situação. Então, não queiram, né, ir para esse tipo de situação. Por isso que a prevenção é extremamente importante. Fala um pouco sobre hoje os principais tipos de bullying que chegam lá no Ministério Público. Isso chega mais de escola pública, chega mais de escola privada. Conta algum fato aí que lhe chamou a atenção. Claro que a gente não pode nominar e nem dizer nenhum tipo de nome, mas pode contar a história de forma segura, sem expor ninguém. Antigamente chegavam muitas situações, Michele, mais de escolas públicas. Sim. Hoje chegam inúmeros casos, né, de escolas privadas. As escolas privadas, elas estão se abrindo mais a essa questão por conta da responsabilidade objetiva da escola. Ou seja, hoje a escola ela tem mais uma preocupação de denunciar os casos e de comunicar esses casos por conta da omissão. Sim. E por conta da responsabilidade objetiva. Ou seja, não precisa provar ou não a responsabilidade dela. Ela vai ter responsabilidade do fato ter acontecido dentro daquele ambiente. Por quê? Porque ela tem a obrigação de fazer a prevenção. Ou seja, tem que estar realmente atenta, tem que chamar juntamente com a família para que possa fazer uma conscientização desses estudantes dentro do ambiente escolar. Certo. Estamos conversando sobre bullying e violência na escola com a promotora de justiça do Ministério Público da Paraíba, Soraya Soares Nóbrega. É hora do intervalo, a gente volta já. A Cultura da Paraíba em Alta, um programa intimista apresentado pelo Mestre Fuba. Ele começou a exercitar a sua arte nas redes sociais
Eu dei um coice na engenharia pra fazer teatro, música e poesia. Com artistas da terra, música, artes plásticas, literatura, teatro e cinema. O Jardim Cultural da Paraíba aqui, na TV Câmara, às 7h30 da noite, toda sexta-feira. A Câmara Municipal de João Pessoa apresenta João Pessoa, quem conhece, se encanta. Centro Histórico. Me diga uma coisa, você sabia que João Pessoa é a terceira cidade mais antiga do Brasil? A cidade nasceu às margens do rio Sanhauá em 1585. Antes chamada Filipé de Nossa Senhora das Neves. Só vira João Pessoa em 1930, em homenagem ao governador e vice-presidente de Getúlio Vargas. Para conhecer a riqueza dessa história, você precisa ir ao centro da cidade. São 37 hectares de áreas tombadas com cerca de 700 edificações. Em um só lugar, você vai encontrar diferentes estilos e épocas. São sobrados, praças, casarios coloniais, prédios e igrejas seculares. É o principal acervo arquitetônico da Paraíba e um dos maiores e mais importantes sítios históricos do Brasil. Não é por acaso que em 2007 o Centro Histórico de João Pessoa foi tombado pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. Vamos conhecer? Quem conhece tá ligado, já dizia o ditado, a verdade é nua e crua. Você que é da cidade, conheça ela de verdade para depois dizer que é sua. Vamos começar pelo conjunto arquitetônico da Igreja São Francisco e do Convento de Santo Antônio. Já veio a João Pessoa e não conhece ainda o Convento de São Francisco, mora aqui e não conhece, não está acreditando não. Veja bem, ele é considerado um dos maiores monumentos em estilo barroco da América Latina. Tanto que é tombado como patrimônio histórico desde a década de 50. Agora estamos na Praça João Pessoa, onde está localizado o edifício da Assembleia Legislativa, em arquitetura moderna que contrasta com a antiguidade do Palácio da Redenção, do Palácio da Justiça e da antiga Faculdade de Direito, que se destacam pela sua bela arquitetura. Mais, na Praça Pedro Américo temos o Teatro Santa Rosa, inaugurado em 1889, em estilo barroco com fachada greco-romana. É um dos teatros mais antigos do Brasil. E aí, você sabia que em João Pessoa, além das lindas praias, você também encontraria uma riqueza histórica e cultural tão grande? É surpreendente, não é não? Então, tá esperando o quê? Vem logo pra nossa cidade maravilhosa. Nós estamos te esperando de braços abertos. Aí você vai conhecer outra preciosidade, o jeito paraibano de receber. Você sabe quem é esse homem que está representado aqui, nessa escultura que fica em frente ao MEC? É o Paulo Freire. Já ouviu falar? Como é que é? Em meados da década de 60, uma experiência inédita chamou a atenção da imprensa brasileira e mundial para o interior do Rio Grande do Norte. Tava todo mundo querendo entender como 300 pessoas foram alfabetizadas em apenas 40 horas no município de Angicos. A experiência foi dirigida por Paulo Freire, na época um desconhecido, que a partir dali tornou-se o mais célebre educador brasileiro. Nascido em 1921 em Pernambuco,
Paulo Régulos Neves Freire demonstrou desde cedo um grande interesse pelos temas ligados à educação e à luta contra o analfabetismo. Seu livro, Pedagogia do Oprimido, é a terceira obra mais citada em trabalhos acadêmicos de ciências sociais no mundo todo. Freire faleceu aos 75 anos, deixando um legado extenso e super respeitado. Foi o brasileiro mais homenageado da história, com pelo menos 35 títulos de doutor honoris causa de universidades da Europa e América. Em 13 de abril de 2012, foi sancionada a lei que declara Paulo Freire patrono da educação brasileira. Mas antes disso, em 2003, 12 de dezembro, o então ministro da Educação, Cristóvão Buarque, inaugurou este monumento aí, que homenageia o Freire. Esculpido por Henrique Gulgon, ele é todo construído em mosaico de mármores e granitos e reúne quase 1000 assinaturas de adultos recém-alfabetizados enviadas de todas as partes do país. O monumento a Paulo Freire tem a forma de um livro em pé e na lateral está gravada uma frase que representa bem a trajetória dele. Um homem que viveu para que os outros escrevessem. E aí, como é que é? Largar os estudos é um problema que prejudica o futuro dos jovens, mas muitos estudantes acabam saindo da escola porque precisam trabalhar. Por isso, o governo federal criou o Pé de Meia, um incentivo para alunos do ensino médio continuarem estudando. São R$200 para sacar todo mês de aula, mais R$1.000 a cada ano concluído e mais R$200 quando fizerem todas as provas do Enem. Uma poupança de até R$9.200. Pé de Meia, o incentivo para seguir no rumo certo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista com a promotora de Justiça do Ministério Público, Soraya Soares Nóbrega, sobre bullying e violência nas escolas. Doutora Soraya, o bullying é uma violência na escola, claro, que acontece também na escola. Mas a violência no ambiente escolar, ela é bem mais ampla do que isso, né? Então, amplie aqui os nossos horizontes, por favor, para a gente entender, para além do bullying, o que é que se configura de violência dentro de uma escola? A violência na escola realmente ela é muito complexa, né? Ela é muito ampla, como a gente falou. Por quê? Porque ela vai além do bullying e cyberbullying. Ela tem conflitos, a escola tem questões de outros tipos de agressão. Na escola a gente percebe o desrespeito, né? O desrespeito muitas vezes de alunos para com professores, professores para com alunos. Então, essa violência que acontece, que está dentro desse ambiente, ela torna nocivo ao ambiente que deve ser saudável. Porque a escola ela é um ambiente onde nós ficamos, é a segunda casa, né? A nossa segunda casa. Então, a gente precisa realmente chegar nesse ambiente saudável para evitar que a situação possa ter uma proporção maior, né? É necessário que a gente evite que essa violência da escola ela se propague para que possamos ter esse ambiente melhor e de forma que os alunos eles possam ter um aprendizado também melhor. Claro, agressões físicas entre alunos é uma violência dentro da escola. Isso. Por exemplo, se um aluno sofre algum tipo de assédio sexual dentro da escola, é também enquadrado como violência, como crime de violência dentro da escola. Crime de violência dentro da escola, porque nesse caso, tipo um assédio, ele não seria de forma repetitiva, né? Isso é pelo que a gente viu, a exemplificação seria algo que aconteceu no ambiente escolar, mas que não é considerado bullying ou cyberbullying, porque foi uma questão que aconteceu especificamente com uma pessoa, por conta de um motivo específico, mas sem ser de forma repetitiva. Não, mas é porque então, eu estou falando para mostrar da violência, da né? violência em si, porque o bullying Isso. e o cyberbullying, ele pode ser também considerado Exatamente. dentro do aspecto de uma violência na escola. Mas a violência na escola ela pode ser muito mais ampla do que muito isso, mais, né? Muito pode maior. Fugir a isso aí, né? Com certeza. E aí ter os aspectos legais. De que forma a escola, na sua visão, pode combater o bullying, a violência? Como é que ela deve agir para que esse tipo de problema seja minimizado naquele ambiente? É sempre importante que a escola ela possa fazer o trabalho de prevenção. É importante a prevenção por que razão?
Porque se você faz esse chamamento para um trabalho antes que aconteça o problema, então a gente significa o quê? Que a gente já está mostrando a vontade que se tem de evitar uma situação de violação. Porque todas essas violações acontecem porque quando se cruza os braços. Né? Quando se cruza os braços, às vezes, seja a família, seja a sociedade, seja a escola, se cruzar os braços e não fizer um trabalho de prevenção, não tem como prosseguir. Então, eu reputo como o mais importante é fazer o trabalho educacional, o trabalho preventivo, e fazendo o chamamento da família, fazendo o chamamento dos estudantes. O mês de abril, por exemplo, em várias escolas, eu já fui chamada para fazer palestras, né, que eu achei extremamente importante, inclusive escolas privadas também, onde a família participou. Né? Eram palestras dirigidas separadamente aos estudantes, palestras dirigidas especificamente à família. Então, está sendo bastante positivo esse diálogo com os estudantes separados com os pais também. Porque os pais, muitas coisas, eles não têm conhecimento, não sabem determinados termos e que a gente precisa estar atualizado, ou seja, que isso também significa prevenção. São as atividades educativas em campanhas, né, que envolvem essa comunidade escolar para até mesmo fazer, por exemplo, chamar para palestras, fazer atividades com os estudantes práticas, né, juntos, para que eles possam entender o respeito às diferenças, para eles compreenderem a tolerância, desde pequenininhos. Cada um no seu aprendizado, né, porque a gente não pode fazer o mesmo trabalho com crianças e com adolescentes. Tanto é assim que até as palestras que a gente prepara separado, diferente, né? A linguagem é diferente com crianças, com adolescentes. Então, são até palestras diferenciadas, tanto para crianças, como adolescentes, como para famílias. Como é que o Ministério Público trata quando chega uma situação de conflito entre pais e as crianças são pequenininhas? Porque às vezes a criança tem aquela coisa que ela não sabe nem o que é bullying, ela só sabe que o coleguinha ali, ela quer isolar ali, eles são muito pequenininhos, tal, mas os pais ali tomam a frente em defesa cada um do seu. E como é que o Ministério Público age nesse sentido? Muito boa pergunta, Michele. Até porque dá a oportunidade da gente poder fazer essa diferença de consequências em relação a crianças e adolescentes. Porque crianças, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é de 0 até 11 anos de idade incompletos. Ou seja, completou 12 anos, já era adolescente. E com criança, o tratamento é diferente, precisa ser diferente, porque a lei federal, né, o 8.069 de 90, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é clara ao dizer que à criança não se aplica uma medida socioeducativa. Ou seja, se acontecer uma situação de violação, de qualquer tipo de crime, de infração praticada por uma criança, até mesmo homicídio, a ela não pode ser aplicada, por exemplo, a medida como uma internação. Entendi. Não pode. Por quê? A ela tem que ser aplicada uma medida protetiva. Né? Pode ser encaminhada ao psicólogo, fazer um encaminhamento em relação aos pais, mas jamais uma criança ela pode ser aplicada. No entanto, houve a prática de infração, é algo grave, né? Quando existem situações graves. Imagine que a gente já recebeu situações de adolescentes que se envolveram em homicídio. Então, é uma questão que os pais precisam ser chamados, muitas vezes em situações de questões de bullying e cyberbullying, quando são crianças que são os autores. Muitos pais já responderam por ações de indenização por danos morais, porque não pode ser aplicada uma medida à criança. Mas então, pode aos pais. Pode aos pais. Então, é importante a gente estar preocupado com isso, porque com o adolescente, não. Completou 12 anos de idade, a partir daí, ele mesmo já responde diretamente pela infração. Vamos falar dos pais, né? Porque é muito comum os pais das crianças e adolescentes que fazem a ação do bullying, a violência, entrarem em negação, até para defender os filhos, apesar deles estarem errados. Como é que se lida com essa situação? Porque dos pais permissivos, e é uma coisa que não é uma coisa da minha cabeça, é uma coisa comum de se ver. Às vezes os pais são permissivos, sim. É preciso que se diga. Não é fácil lidar com isso, Michele, realmente, porque, infelizmente, a gente percebe, né, durante o atendimento, essa questão da educação permissiva. E a educação permissiva e que os meus filhos, os seus filhos, os filhos de todos, eles vão para a escola e lá convivem com pessoas de educações diferentes. Inclusive, educações que são tipo uma regra, uma educação que é mais rígida, e outros com educação extremamente permissivas. E uma dessas palestras, por exemplo, eu vou dar só um exemplo que é importante,
Um dos pais, ele chegou e disse assim, eu evito algum problema na minha casa porque eu proíbo a minha filha, que eu não sei se era 12 anos, ou era 14 anos, eu proíbo a minha filha de usar o WhatsApp, de usar as redes sociais, de usar a internet. Então, assim, a gente não pode também ter uma rigidez ao ponto, porque quando se trabalha nas redes sociais ou na internet, né, todas essas questões virtuais, quando é pedagógico, é importante. Então, Para saber assim, lidar, porque é uma realidade que não se pode fugir. é saber lidar com a questão dos limites. Eu acho que os pais estão um pouco perdidos e terminam sendo permissivos porque eles não querem se indispor com os filhos. Eles terminam dizendo, eu vou ficar aqui, eu chego em casa cansado, eu estou muito cansado, chego, então está o filho no computador ou está o filho no celular, e aí eles não querem sequer interferir ali porque eles estão tranquilos, porque eles estão quietinhos. Eles estão tranquilos, não sabem que o maior perigo que eles estão é exatamente onde eles estão ali isolados, dentro daquele ambiente. Porque quando a gente não educa pessoalmente, quem educa é justamente virtualmente. Exatamente. Como os pais podem identificar que o seu próprio filho está sofrendo bullying, uma violência como essa, já que muitas vezes a vítima ela tem medo, uma das formas é ameaças em relação a não falar daquilo, né? Uhum. Eu acredito que, na minha opinião, eu acho que nós, pais e mães, né, que aqui a gente se inclui como pais e mães e profissionais, nós precisamos ouvir os gritos silenciosos dos nossos filhos, porque eles clamam. Eles demonstram através de comportamento, ou através de uma automutilação, de uma ansiedade, de depressão. Eu acho que nós, pais e mães principalmente, né, e quem está nos assistindo aqui agora vai se identificar com isso, a gente percebe. A gente percebe o comportamento diferente do filho, a gente percebe a forma de se excluir dele, de não querer, às vezes, ir para a escola, de não querer se socializar, às vezes, com os colegas, não querer participar de reuniões familiares por questões de sofrimento. Então, de certo modo, a gente precisa, como pai e mãe, assumir o nosso papel, né, de realmente estar com atenção a essa questão, porque é muito difícil a gente, quando se o próprio pai ou a própria mãe cruza os braços diante de uma situação como essa, né, de violação que seu filho está passando. Vou falar das escolas particulares, até porque todo mundo que passou por ali, como pai ou como mãe, acaba lidando isso. Eu tive uma filha que sofreu bullying, né? E a gente percebe que algumas escolas particulares, elas têm um comportamento omisso quando dois pais se confrontam ali, né? Será que o Ministério Público está atento a isso, que às vezes por interesses econômicos, de não querer se contrapor a um aluno que extrapolou, assim acaba se minimizando o combate e a punição ao bullying? Na verdade, hoje a gente percebe que existem escolas que são empresas, né? Muitas escolas veem uma criança, um adolescente como um número. Um número, né? É a mais. Então, não posso perder isso aqui. Então, assim, eu fico muito preocupada com esse tipo de escola, porque a escola ela tem que estar preparada para todo tipo de situação. E não pode tratar especificamente um aluno como um objeto e como número, né? Ontem, eu conversando até com uma colega, né, da Justiça, e ela falando que a filha estudava numa escola privada aqui da capital, e ela precisou tirar a filha de uma escola e colocar em outra porque ela não foi bem recebida numa situação que quando foi procurar, né, a direção, ela disse que não foi bem recebida, porque é como se eles não estivessem admitindo aquela situação. Que aquilo acontece. Que aquilo acontece, né? Mas se o pai ele chega a pedir socorro na escola, chega a dizer, olha, a minha filha está passando por isso, está assim, e ela disse que não acontece nisso, e ela foi pedir uma coisa básica, né? Pedir para que tivesse uma maior atenção, que tivesse um cuidado, fizesse um trabalho naquela turma, que pudesse mudar pelo menos de lugar para não ficar perto daquelas turminhas, ou seja, já protegendo a própria filha, né? E a escola, ela fica meio que omissa, né? Algumas vezes omissa. E hoje eu até explico para você o seguinte, antes a gente percebia uma preocupação menor da escola, hoje a gente já percebe maior. Já houve algumas mudanças, já houveram algumas mudanças, principalmente porque a legislação vai avançando. Sim. E a gente percebe, né, que a escola termina que, para além de ser um número também, ela sabe da sua responsabilidade e que ela pode ser também punida
né, se não tomar uma providência. Para encerrar, todas essas punições, doutora Soraya, previstas para o bullying, para o cyberbullying em lei, elas valem também para quando o ambiente não é escolar, quando é corporativo, por exemplo? Sim, sim, pode sim. Claro que sim, porque muitas vezes acontece, né, de praticar o bullying, o cyberbullying dentro de outros ambientes, não é só na escola. E desde que seja de forma repetitiva, desde que cause uma situação de sofrimento, de dor àquela pessoa e que aconteça entre pares, ou seja, na escola, entre os estudantes. Nunca pode haver, por exemplo, um bullying, como uma vez houve uma pergunta, né, entre professor e aluno. Não pode, por quê? Porque eles não são pares, né? Eles não são, tem que ser assim, aluno com aluno. Não pode ser professor ou diretor, não pode ser assim. Aqui, no caso, seriam entre colegas. Vamos supor, no ambiente da justiça, entre colegas, no ambiente aqui, por exemplo, seria entre colegas, mas nunca entre o superior e a pessoa, né? Tem que ser todos entre os pares, mas pode sim. Conversamos sobre bullying, cyberbullying, violência nas escolas com a promotora de justiça do Ministério Público da Paraíba, Soraya Soares Nóbrega. Agradecemos as importantes informações trazidas por ela aqui no programa sobre essa temática e lembramos que semana que vem estaremos de volta com mais um Câmara Aberta para você com uma nova temática. Até lá!